Você acredita que Deus usa crianças para alertar as pessoas que está próximo aquele grande dia? Aí eu morri. Só que daí eu levantei do meu corpo e olhei. Daí eu falei, o que tá acontecendo? Daí eu falei assim, será que eu morri? Pois é cumprimento da palavra de Deus que quando aquele grande dia estivesse próximo de chegar, os jovens teriam visões e sonhos. Aí lá eu via minha mãe, meu pai e alguns parentes meus, mas o resto eu não via. Só que daí Jesus me falou assim, essa Kevin, não é só hora. Kevin, de 9 anos, uma criança, tem uma visão muito forte. Ele afirma que viu Jesus. A parte que chama mais a atenção é quando ele diz ter visto 3 cavaleiros e que um já estaria descendo na terra. Ele começou a olhar, irmãos, quando a gente veio nesse carro, ele começou a olhar para o céu e ele falou assim, mãe, olha lá no céu. Aí eu falei assim, o que está acontecendo? Ele falou assim, mãe, já tem 3 cavaleiros e um... Bom, esse é um dos detalhes que me chama a atenção, é quando fala dos 3 cavaleiros. E que um já está atuando na terra, né? Vamos dar uma olhada, olha só. Tem 3 cavaleiros e tem um... Meu irmão, a visão desse jovem é realmente de arrepiar. Eu te convido a assistir este vídeo comigo até o final. Meu irmão, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Eu sou o André, você está no canal Palavra Revelada. Antes do conteúdo, só vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de todas as notificações, deixar um like, compartilhar o máximo que você puder. Se você está vendo pela página do Facebook, vou te pedir para você seguir a gente aí, se você não segue ainda. Aproveite também aqui para deixar um comentário e também compartilhar. Vamos para o conteúdo de hoje. Oi, gente, irmãos. Eu sou a Neide, a mãe do Kevin, e a gente decidiu gravar esse vídeo para passar algo para vocês que aconteceu com o Kevin. E ele vai estar contando para vocês. Oi, irmãos, eu sou o Kevin, eu tenho 9 anos e eu vou explicar algo que aconteceu ano passado. Ano passado, quando eu tinha 8 anos. Ok, vou explicar. Eu tava dormindo, mas como aqui em casa em Sobrado tem escada. Então daí eu desci. Eu desci, aí eu caí da escada e daí eu morri. Só que daí eu levantei do meu corpo e olhei, daí eu falei, o que tá acontecendo? Daí eu falei assim, será que eu morri? Aí tá. Aí eu olhei lá pro céu. Aí o que aconteceu? Apareceu uma visão branca, tudo branco, e aparecia Jesus. Mas os irmãos vão me perguntar, como que eu via Jesus? Irmãos, ele não tinha rosto, era tudo iluminado o rosto dele. Ok. Aí eu vi uma igreja e um mar transparente do lado da igreja. Aí tá, eu fui olhar o mar transparente, E eu vi, ele era muito bonito. Daí eu fui lá na igreja, certo? E quem estava com você? Todos os profetas. Moisés, só que daí os irmãos vão me perguntar assim, como que você sabia que eram eles? Por causa que não conversava falando assim do jeito que a gente tá. Eles conversavam pela mente. Isso que foi o mais interessante, ele chamava pelo nome. Aí lá eu via minha mãe, meu pai e alguns parentes meus, mas o resto eu não via.
Só que daí Jesus me falou assim: essa, Kevin, não é essa hora ainda. Pode voltar. Aí eu vi uma vez. Kevin, quando estava tendo culto lá, que você viu as pessoas, aí Jesus, você contou pra mãe que estava acontecendo um culto, não é isso? Aí Jesus começou a chamar alguns profetas. Como que foi? Conta pro pessoal. Ele chamou Moisés, ele chamou Isaías pelo nome. Pra fazer o quê? Pra ir pregar. Irmãos, só que daí eu também via eu vi lá embaixo no chão, eu vi o mundo todo que estava acontecendo. Aí, só que daí Jesus falou: não é a hora sua hora de morrer ainda. E o que mais que você via no céu? O que mais que você via atrás de Jesus? Quando você falou que você olhou e tinha como se fosse uma casa, como se fosse um lugar bem grande, que você via mais pessoas ali, né, sentado. Como que foi? Aquele lugar, eu tava ali, daí quando eu saí da igreja, eu fui pra lá. Aí o que aconteceu? Quando eu fui pra lá, irmãos, aí eu vi que tinha várias pessoas sentadas. Era como paraíso ali. Ali ninguém tinha dor. Ali era vários lugares que todo mundo dividiu o que tinha. Aí depois, quando começou o culto, né, você falou assim que Jesus começou a chamar alguns profetas pelo nome, né, filho? Aí depois Jesus te levou para esse lugar onde você via essas pessoas, né, sentadas como se fossem em cadeiras, né? Aí depois Jesus falou para você que não era a hora ainda, né? Conta pro pessoal. Daí Deus falou para mim, Jesus falou para mim que não era a hora ainda de eu morrer. Aí eu meio que eu voltei pro meu corpo, aí eu me via caído no chão, na escada. E o seu espírito? E o meu espírito tava lá e meu espírito tava em cima do corpo. Então, irmãos, daí eu voltei, não era hora, porque tinha muita coisa para eu fazer ainda. E daí? Continua pro pessoal entender o que mais aconteceu. Desci e contei pra minha mãe o que tinha acontecido. Gente, olha, eu confesso que na hora eu fiquei um pouco assim, assustada. Por quê? Porque eu falei assim, ele deve ter sonhado, né? Só que ele começou a chorar, ele começou a ficar desesperado, começou a chorar e começou a falar assim: mãe, não foi um sonho. Eu caí da escada e eu morri. E Jesus veio me buscar. E quando eu subi com Jesus, eu vi como que era o céu e vi tudo isso acontecer. E irmãos, pessoal, assim, pasmem, eu fiquei um pouco assim assustada com a riqueza de detalhes com que ele contou, o que ele tinha vivido, o vivenciado ali. Aí eu falei assim: Kevin, você não sonhou? E ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falar pra mim assim: mãe, acredita em mim, eu não sonhei, eu sei o que é um sonho. Eu não sonhei. Quando Jesus mandou eu voltar pro meu corpo, pro meu espírito, pra minha alma voltar pro meu corpo, aí foi que eu fui pra cama dormir. E depois eu levantei e acordei normal assim do sono que eu tinha dormido para comer alguma coisa. Mas eu já tinha caído da escada e eu já tinha voltado. Depois, quando eu acordei, que eu voltei para cama, que eu comecei a dormir de novo. Aí eu falei assim: mas será, Kevin? Ele falou assim: não, mãe. Ele começava a chorar, gente. Ele começava a chorar desesperado e falando assim: mãe, eu morri e voltei de novo. E ele ficou meses com isso na cabeça e todos os dias ele voltava a falar: mãe, eu vi Jesus. E teve um episódio que aconteceu, a gente tava no carro e tava acontecendo, e o Kevin tava no banco de trás e o meu esposo dirigindo o carro e eu ali na lateral, no banco do passageiro. E daí começou a acontecer algumas coisas no céu. E o Kevin começou a contar. E tudo que acontecia, ele começava a contar com riqueza de detalhes. Ele falava: não, mãe, é assim mesmo, porque Jesus mostrou, é assim mesmo.
E como foi um pouco antes da pandemia, gente, a gente estava prestes a fazer uma viagem para o Maranhão. E quando a gente foi para essa viagem, logo depois veio a pandemia. Aí o Kevin falou assim: mãe, quando eu vi Jesus, e eu começava a perguntar para ele, mas como que é Jesus? Ele falava: mãe, não dá para ver o rosto dele, né, filho? Como que você falou? O que aconteceu? O que acontecia quando você tentava olhar? Quando eu tentava olhar, meus olhos doíam. Ele falou assim: mãe, não tem como olhar para a face de Jesus, não tem como olhar para o rosto de Jesus, porque meu olho ardia, queimava demais. E quando a gente estava voltando do Maranhão, bem no final da tarde, e aquele reflexo do sol estava muito forte no carro. Aí ele falou assim: mãe, tenta olhar para esse sol. E eu tentei olhar, mas eu não consegui, né? Aí ele falou assim: mãe, quando eu vi Jesus, foi assim. Meu olho ardia, eu não conseguia ver Jesus. Era mais brilhante que o sol. Era muito mais forte que o sol. E eu fiquei assim, na hora a gente fica um pouco, né, assustada. Aí ele começou a falar assim: mãe, e a senhora sabia, mãe, que tá perto de Jesus voltar? Jesus falou assim que não era a hora ainda de eu ficar lá, porque tinha algumas coisas ainda para fazer na terra. Mas Jesus falou que já estava próximo e que viria dos céus os cavaleiros. Ele começou a olhar, irmãos, quando a gente veio nesse carro, ele começou a olhar para o céu e ele falou assim: mãe, olha lá no céu. Aí eu falei assim: o que está acontecendo? Ele falou assim: mãe, já tem 3 cavaleiros. E Bom, esse é um dos detalhes que me chama a atenção, é quando fala dos 3 cavaleiros. E que um já está atuando na terra, né? Vamos dar uma olhada, olha só. Tem 3 cavaleiros e tem um que já está aqui. Então quer dizer que um cavaleiro já está atuando na terra. A Bíblia diz sobre 4 cavaleiros e que o primeiro dele é o cavaleiro branco. De acordo com as interpretações estudiosos, eles dizem que o primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco, que é o anticristo que vem para trazer para a terra. O primeiro ato desse cavaleiro é a falsa paz. Comecei a perguntar, né? E ele falou assim: mãe, essa enfermidade, essa doença que veio agora do Covid, mãe, isso daí é como se fosse já Jesus mostrando pra gente, né, Kevin? Agora tem um negócio que vão lançar o chip da besta. E ele começou, pessoal, a falar essas coisas pra mim. E eu falei assim: meu Deus, era muita coisa que ele falava, assim. Às vezes a gente tava num momento assim, normal, do dia a dia. E eu falava assim: Kevin, de onde você tirou isso? Um exemplo. Um dia ele falou assim, além dele ter falado sobre Jesus, sobre a face de Jesus como era, ele falou assim: mãe, a senhora sabia que quando Jesus me levou para conhecer o céu, eu não via as pessoas andando e nem via as pessoas conversando normal, assim como a gente conversa normal. E eu falei assim: mas como era? E como era, Kevin, que as pessoas se comunicavam? Elas como se era? comunicavam pela mente. Ele falou assim que Jesus e as pessoas ali todas se comunicavam com a mente. Era como se fosse algo assim diferente. E eu falei assim: as pessoas andavam normal, era assim, igual aqui. Ele falou assim: mãe, era diferente. As pessoas andavam, mas parecia que elas tinham uma rapidez mais do que a gente. Não era assim caminhando como a gente caminha. Então, eu queria compartilhar com vocês essa experiência, porque eu creio que Deus está falando através das crianças. E eu fiquei, se eu for contar para vocês a forma com que eu fiquei no dia, eu fiquei nervosa, eu ficava tentando convencer ele que era um sonho. Ele falou: não, mãe, não, Jesus, eu morri, Jesus me levou, Jesus me fez ver o céu, Jesus me fez ver um rio que era tão transparente, mãe, era muito lindo. Então, irmãos, eu creio que Jesus está voltando e Jesus está mostrando isso para as crianças. E foi uma experiência que o Kevin falou assim: mãe, eu quero deixar registrado, porque
foi algo muito forte que aconteceu comigo. Então ele falou assim, você aparece comigo? Você grava comigo, mãe? Eu falei, eu apareço sim, eu gravo com você. E por isso que a gente tá aqui fazendo esse vídeo para vocês e que vocês sintam Deus falar com vocês, porque Deus está usando as crianças, Deus está levando as crianças para mostrar o que muitos de nós, como adulto, a gente às vezes não tem a visão, não tem como ver. E hoje eu tenho plena certeza de que isso aconteceu mesmo na vida do meu filho, porque teve outros episódios que eu vou estar gravando mais vídeos dele também. Bom, meus irmãos, aí é o seguinte, eu quero que você comente aqui sobre as crianças terem esses tipos de visões continuamente, né? Sempre tem criança tendo esses tipos de visões. Você tem isso como um sinal, um alerta? A vinda de Jesus está próxima? Bom, fique à vontade para deixar aqui o seu comentário. Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.